Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Então, a palavra que o Senhor me deu é desperta, ó tu que dormes. Então, eu quero ler para vocês Efésios 5, de 14 a 21, que diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pessoal, essa palavra, esse texto, está dizendo respeito, né? Diz respeito à igreja. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo está dessa forma, dormindo, né? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E apesar de muitos estarem dentro das igrejas, dentro de uma congregação, estão mortos espiritualmente. E os sinais da volta de Cristo estão aí. Espera aí, deixa eu mudar aqui a configuração, porque parece que... Deixa eu só ver um negocinho aqui. Deixa eu fechar o microfone, porque senão... Então, vamos lá. Então, sinais da volta de Cristo, né, estão aí para quem quiser ver. Mas Satanás tem cegado os líderes para que a igreja continue dormindo. E por que isso tem acontecido? Primeiro, porque a maioria das igrejas não confrontam o pecado. As ministrações da grande maioria das igrejas contemporâneas, das igrejas atualmente, têm sido focadas em salvação e na teoria da prosperidade. Não se fala em cura, em libertação, não se exortam os membros ao arrependimento e à confissão de pecados. Ao invés disso, pregam a supergraça. Jesus já levou tudo na cruz, já está tudo resolvido, não precisa confessar pecados aos homens, só para Deus. Não existe maldição geracional. Então, infelizmente, essas são algumas falas de muitas igrejas, ok? De muitas igrejas, e assim vai. Só que nunca na história da igreja do Senhor Jesus houve uma apostasia como agora, né? Um esfriamento como agora. As pessoas não veem transformação e se apostatam da fé e vão para o misticismo, para o esoterismo, para a nova era, para o coaching, né? As pessoas estão adoecidas, vivendo de forma escassa e miserável dentro das igrejas. Isso é muito triste, né? Então, assim, se o próprio Jesus confrontava o pecado, quando ele curava as pessoas, ele dizia: vai e não peques mais. Em outras palavras, era o seu pecado que tinha te deixado enfermo. Em outras palavras, era isso que ele estava falando para as pessoas. Era o seu pecado que tinha te deixado enfermo. Então, como uma igreja pode pregar, né, que é só aceitar Jesus, batizar nas águas e sentar no banco da igreja e está tudo certo? Não tá, pessoal. Não tá. A cruz não é automática, certo? Segundo, ministrações rasas.
Infelizmente, não existe profundidade na palavra, revelação dos códigos proféticos, que é o que transforma e produz milagres. Ao longo dos anos, né, tudo que atrai o sobrenatural de Deus tem sido removido das igrejas. Na igreja primitiva, eles ceiavam todos os dias. Atualmente, quando uma igreja ceia uma vez por mês, é muito. Tem igrejas que ceiam uma vez a cada 3 meses, outras uma vez por ano. E tem igrejas que já aboliram esse princípio, não ceiam mais. Então, eu observo que, às vezes, eu solto algum Reels, eu gravo algum Reels com algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir na igreja, e os comentários que chegam é só a graça de Deus. Tem alguns que me chamam de herege. E aí eu vejo tanto que os cristãos estão vivendo num nível raso, mas raso, raso mesmo, né? Então, assim, eu não ministro nada, eu não ministro absolutamente nada que não tenha embasamento bíblico. Tudo aquilo que eu ministro tem embasamento bíblico, é bíblico, ok? Só que é mais fácil a pessoa taxar o outro de herege do que buscar a verdade, do que estudar a palavra, né? Porque, infelizmente, a maioria dos crentes não conhece a palavra de Deus, certo? Terceiro, paganismo no meio da igreja. Então, a maioria das igrejas comemoram o dia de pai, de mãe, Natal, Ano Novo, Páscoa com coelhinho e ovos de chocolate. Mas, quando fala de comemorar festas bíblicas, isso é judaísmo. Isso não é para cristão, isso é judaísmo, ficou no Velho Testamento, a gente não tem que fazer mais nada disso. Pessoal, quem pensa assim não tem profundidade na palavra de Deus. Quando Jesus confrontou, pessoal, tem alguém com o microfone aberto, dá uma olhadinha aí, por favor, para eu não ter que parar de novo. Quando Jesus confrontou o pecado da mulher samaritana, olha o que ele disse para ela, em João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. As pessoas de dentro das igrejas estão adorando o que não conhecem. Jesus é judeu. Ele mesmo comemorava as festas, né? Que não são festas judaicas, são festas bíblicas, ok? E digo mais, não tem como viver vida abundante sem cumprir os princípios da palavra de Deus. Não tem. E o cumprimento das festas bíblicas é um estatuto perpétuo para ser cumprido de geração em geração, ok? Isso é o que a Bíblia diz em Deuteronômio 16, de 1 a 17. Vou repetir para você ler aí na sua casa. Deuteronômio 16, de 1 a 17. Leia na sua casa, ok? Com calma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, leia esse texto. Quarto, ações mundanas dentro da igreja. Jogos, rifas para levantar fundos para a obra de Deus, né? Ou seja, tudo isso tem sido implantado dentro das igrejas. O Senhor nos deixou princípios para isso, né? Na verdade, se uma igreja está precisando de um recurso, por exemplo, para reforma, ou de repente para ampliar algum setor da igreja, levanta uma oferta alçada. Tem líder que nem sabe o que é isso. É mais fácil fazer um bingo, uma rifa, um sorteio, do que cumprir princípios. Não, então assim, não é porque é para a igreja que não vai ter consequência para quem se submete a isso. Porque existe um espírito por trás dos jogos. Existem espíritos por trás de bingo, de rifas, de sorteio, ok? Então, o Senhor ensina, né, como que o líder, como que o sacerdote deve agir quando tem alguma necessidade. Não precisa recorrer a isso, pessoal. E a gente vê, está lotado de igrejas levantando bingo, fazendo rifa, para poder levantar fundos para a igreja.
Quinto, pecado oculto. Pecados ocultos dão legalidade para Satanás e seus demônios entrarem e agir dentro das igrejas. E aqui eu quero fazer uma pausa para pedir algo para você que eu nunca pedi. Eu soltei um Reels, eu acho que foi ontem, antes de ontem, entre ontem e antes de ontem, acho que foi ontem, de manhã, sobre o espírito do encantamento e como ele age. E, na verdade, a gente tem recebido muitas mensagens de líderes, de pastores, pedindo ajuda e falando, pastora, realmente é isso que está acontecendo. Na verdade, a gente tem recebido mensagens de pessoas de outros continentes. Então, eu quero te fazer um pedido. Se você não assistiu esse vídeo, vai no meu Instagram. Se você não está inscrito no meu Instagram ainda, meu Instagram é Luciana, underline, que é o tracinho embaixo, Diani, que é o meu sobrenome. Vou repetir. Meu Instagram é Luciana, underline, Diani. Entra no meu Instagram e assista esse Reels e compartilha com todos os grupos da sua igreja. Fala, eu tenho seguido essa pastora e eu gostaria que vocês assistissem esse Reels. Porque é real, pessoal. É real. Aquilo que eu ministro, aquilo que eu trago como Reels, como vídeos curtos nas mídias sociais, é real, é verdadeiro. Compartilha, porque a igreja precisa despertar. E outra coisa, nós não deixamos de responder nenhuma mensagem sequer. Nenhuma mensagem sequer, certo? Então, tem a Evelyn, que, na verdade, abre as mensagens do Instagram, e tem a Nadir, que abre as mensagens do WhatsApp. Nós respondemos todas as mensagens. Ninguém fica sem resposta, ok? Então, tudo isso que eu estou falando não é para julgar, não é para criticar, é para ajudar, é realmente para trazer um despertamento, porque todas as pessoas que me procuram, pessoas que são membros, pessoas que são líderes, eu estou, né, aberta para ajudar, porque na verdade a pessoa que está sendo realmente influenciada pelas trevas, ela precisa de ajuda, ok? Então eu quero te pedir isso. Compartilhe no seu Instagram, com seus contatos, no seu direct, porque a igreja precisa conhecer isso, porque eles não sabem, e eles precisam saber, ok? Então vamos dar sequência aqui. Então, eu comecei a falar do pecado oculto, né? Que pecados ocultos dão legalidade para Satanás e seus demônios entrarem e agir dentro das igrejas. E aí, consequentemente, vai trazer o quê? Retaliação para quem está fazendo a obra de Deus. E a retaliação traz doenças físicas, emocionais e espirituais, escassez de todo tipo, escassez financeira, escassez de tudo, todo tipo, divórcios, certo? E traz todo tipo de daquilo que não é bom, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, certo? É por isso que muitos líderes estão no adultério, certo? Com pessoas da própria igreja. O que tem de casos de, né, os adultérios, muita gente acha que a pessoa começa a adulterar com pessoas de fora. A maioria dos adultérios acontecem dentro das igrejas. E isso que eu estou te falando tem a ver com esse Reels. Se você não assistiu, você precisa assistir e compartilhar, ok? Outros estão sofrendo com depressão e muitos até se suicidando, pessoal. Isso é muito triste, é uma realidade muito triste, certo? É forte, mas é real, ok? Então, eu quero te dizer que se o jugo estiver pesado demais, não é Cristo, não é Cristo. Porque Jesus diz em Mateus 11, de 29 a 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se está pesado, não é Cristo, ok? Tem algo de errado, tem algo para ser resolvido, certo?
E sexto, com tudo isso que eu falei, vai ter uma consequência maior e mais terrível, que é o altar contaminado. O altar, ele fica contaminado com tudo isso, com todos esses itens que eu te apresentei, ok? E uma vez o altar contaminado, ele vai contaminar toda a igreja. Por quê? Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Ele é santo. O caráter dele é imutável, ok? E, infelizmente, o que tem de igrejas com o altar contaminado, né, e as pessoas da igreja estão adoecendo. Por quê? Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Então, se uma das partes desse corpo, né, é contaminado, se essa contaminação não é cessada, se não aplica o remédio ali para poder cessar aquela infecção, aquela enfermidade, isso vai alastrar e todo o corpo vai adoecer. É por isso que a Bíblia fala que a igreja é um corpo. Cada um é uma parte, funciona como uma parte, certo? Então é por isso que vocês estão vendo tantos escândalos. E o Senhor permite que os escândalos venham para que a pessoa seja tratada. Para que a pessoa seja tratada. Certo? Vocês sabem por quê que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja não se posicionou. Porque a igreja está dormindo. Porque se Jesus volta hoje, pouquíssimos que estão de dentro das igrejas vão subir. Porque, infelizmente, na verdade, o pecado ficou banalizado. E, na verdade, e a própria palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a própria palavra de Deus fala que nos últimos dias aquele que estava sujo ia se sujar mais, e aquele que estava limpo ia se limpar mais. Então, o desejo do coração do Pai, e eu estou aqui justamente para ministrar essa palavra para que você deseje ardentemente se limpar cada vez mais. Se limpar cada vez mais. Pessoal, é tão evidente o que está acontecendo. Na verdade, os sinais estão vindo de todos os lados, através da natureza, através dos eventos que estão acontecendo. Os sinais estão claros sobre a volta de Jesus. Mas precisa haver um posicionamento. Precisa haver um posicionamento. Infelizmente, eu percebo que as pessoas, elas não querem ser confrontadas. Elas não querem. Elas não querem ser confrontadas nos seus pecados. Pessoal, se não tiver confronto, se não tiver conserto, meu Deus, né? Então nós precisamos disso para que venha um grande avivamento, para mudar a história do mundo, não só do Brasil, para mudar a história do mundo. Então, né, o Senhor Jesus possa vir para arrebatar a igreja dele, a noiva dele. Para isso, nós precisamos nos posicionar. É desse jeito. É simples assim, ok? Então, é uma palavra breve, mas é uma palavra muito profunda e muito necessária. Muito profunda e muito necessária. Então, eu também convido você a começar a compartilhar, porque eu gravo justamente para as pessoas que não conseguem assistir ao vivo, né? E para você ter a oportunidade de compartilhar essa palavra, ok? Então, eu te convido a você começar a compartilhar, porque o que acontece? Essa questão da igreja, ela é tão forte, a questão da igreja, ela tem um papel fundamental na vida do ser humano, que muitas pessoas que passam pelo processo de cura e libertação, mas elas estão conectadas numa igreja que tem alguma disfunção, que tem algum tipo de contaminação, ou de repente, né, que não crê na cura e na libertação, enfim, são N situações. Sabe o que acontece? Na verdade, ela regride. Então, ela tinha passado pelo processo de cura e libertação, estava uma bênção, a vida está fluindo, mas a influência sobre a igreja faz com que a pessoa regrida. Por quê? Porque se tem algum tipo de contaminação, ela vai contaminar. Ela vai voltar. E é por isso que as pessoas ficam naqueles ciclos, né? Fica naquela montanha russa,
fica girando em círculos, não sai do lugar. É por isso, pessoal. É por isso. Na verdade, a igreja ela tem um papel fundamental na nossa vida, certo? Então, é por isso que eu amo ajudar pastores, eu amo ajudar líderes, porque quando eu ajudo um pastor, quando eu ajudo um líder, quando eu ministro em algum lugar, enfim, quando o Senhor me usa na vida de alguém, eu tenho certeza que se a pessoa receber aquilo que vai sair, se a pessoa receber aquilo que está saindo através da minha boca, eu tenho certeza que vidas serão curadas, libertas, restauradas, restituídas. Porque o Senhor é fiel. A Bíblia fala que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, por que a igreja não vive os milagres que a igreja primitiva vivia? Se o próprio Jesus falou que nós faríamos milagres maiores do que Ele fez, por que isso não tem acontecido, pessoal? Por quê? Na verdade, vamos sair dessa mente passiva, vamos começar a perguntar, vamos começar a refletir, vamos começar a questionar, sabe? Vamos começar, né? Porque a mente ativa, ela é aquela mente, a mente ativa é aquela mente reflexiva, aquela mente que questiona, aquela mente que quer saber o porquê das coisas, é que nem criança que está aprendendo, pergunta tudo porque quer conhecer. Então, para de aceitar qualquer coisa. Para de aceitar qualquer coisa. Nós precisamos questionar. Certo? Então, isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Se você receber a palavra que eu tenho entregue para você, se você colocar em prática, eu não tenho dúvida que a tua vida não vai ser a mesma. Porque a minha não é a mesma. Todo dia Deus faz coisa nova. Eu vivo de milagre. Eu vivo milagre. Porque eu nasci para viver o sobrenatural. Eu nasci para viver milagres. A minha busca sempre foi essa. Então, que esse desejo possa estar no seu coração. Porque as trevas, elas estão avançando. Mas se você não avança no conhecimento, na revelação, na profundidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ser engolido pelas trevas, pessoal. E o Senhor, Ele está dando uma porção maior. Conforme as trevas estão agindo, Ele está dando uma porção maior de revelação. Ele está dando uma porção maior de graça. Ele está dando uma porção maior. Só que eu preciso pegar, agarrar isso com toda a força e colocar em prática. Colocar em prática. Não adianta nada. Ok? Então, ou seja, as revelações que funcionavam há 20 anos atrás, hoje não funciona mais. Deus, ele tem porções diárias, todos os dias, de bênção, de graça, de revelação. Se você não tiver no prumo, se você não tiver íntimo do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. E outra coisa, a salvação é uma bênção. Claro, tem que pregar salvação sim. Só que, se você não avança para o próximo passo, para que haja restauração da tua alma, se não houver a cura e a libertação, você corre o risco de perder a salvação. Porque a salvação, ela pode ser perdida. Não é salvo, sempre salvo, não. A Bíblia fala disso. Se você não ficar esperto, se você ficar só no leitinho, você corre o risco de perder a salvação. Porque a Bíblia é muito claro. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem vários textos na palavra. São muitos textos na palavra que falam a respeito disso. Ou seja, se você é salvo, amém, glória a Deus, você tem que crescer para você manter a sua salvação. Ok? Por quê? Porque quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa é salva, ela entra num nível de guerra espiritual. Satanás quer fazer com que ela perca a salvação. Ok? E a pessoa que não desenvolve na fé, não cresce. Sabe o que acontece? Ela fica vulnerável. É uma presa fácil para Satanás. É uma presa fácil para Satanás. Na verdade, eu tenho buscado me aprofundar cada dia mais, mergulhar cada dia mais na palavra, porque é isso que me protege. É isso que me protege. É isso que nos protege, é isso que te protege. Ok? Então, eu espero de todo o meu coração, que essa palavra possa te trazer um despertamento.
Acorda, acorda, acorda. Certo? Porque tudo aquilo que Deus promete na palavra dele, se você não estiver vivendo, é porque tem alguma coisa de errado com você. Tem alguma coisa de errado com a pessoa. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O caráter de Deus é imutável. Ok? Então, eu sinto muito em te dizer, mas, se você não tem vivido as promessas do Senhor, pode buscar. Nós estamos num portal profético. O Senhor está falando o tempo inteiro. O Senhor está falando o tempo inteiro. Nós estamos no mês de Elu, onde o rei está em campo, revelando. Por quê? Porque agora em outubro vai abrir o portal para Yangpur. Às 18 horas do dia 11 de outubro abre-se o portal para Yangpur. É um portal de misericórdia. É um portal onde acontece um tribunal de Deus. Você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar fora disso. Quem busca cura e libertação tem que saber, tem que conhecer esses códigos proféticos. E se você não está ainda no grupo de preparação para a festa de tabernáculos, você precisa entrar. Você precisa entrar. Ainda que já está em andamento. Ok? Porque é bênção na sua vida. Amém? Então, deixa eu parar aqui de gravar.